Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Amados irmãos, celebramos hoje o dia de um grande santo e mártir, um bispo da era apostólica, Santo Inácio de Antioquia. Ele que conviveu, que foi testemunha da igreja, que viveu no tempo da igreja primitiva, que conviveu com São Paulo, com São Pedro, o primeiro Papa, discípulo de São João Evangelista. Meus amados irmãos, vemos na figura dele um grande sacerdote da Igreja Católica, Santo Inácio de Antioquia, que preferiu ser devorado por leões que negaram a sua fé em Cristo Jesus. Olha, meus irmãos, que possamos refletir hoje com essa frase de Santo Inácio de Antioquia. Ele diz: eu sou o trigo de Deus, é preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo. Possamos hoje refletir com a vida deste grande santo, meus amados irmãos. Você teria coragem de dar a sua vida por Cristo? Meus irmãos, gostaria de falar hoje, o que muito a mídia tem falado, dessa questão, de que envolveu um escândalo de um sacerdote. Primeiro, meus amados irmãos, nós como católicos devemos rezar, que Nossa Senhora pediu pela santificação dos sacerdotes. Porque, meus amados irmãos, ao invés de julgar, claro, nós como cristãos católicos também, não devemos esconder o erro, Jesus mesmo nos diz no Evangelho hoje, dizer às claras a verdade, com caridade, mas não cabe a nós aqui, ao invés de, o mundo, ele esquece muitas vezes de falar de milhares, de sacerdotes que fazem o bem também, mas enfim, talvez, o pecado de um, como todos nós, não mancha a santidade da igreja. Isso que é o mais belo, porque nós somos o corpo místico de Jesus, Jesus, quando nós pecamos, traímos a Deus, nós nos separamos, como nós pecamos mortalmente, nós nos separamos da graça santificante de Deus. Então, o pecado, de um filho da igreja não mancha a santidade da igreja, porque a nossa igreja, quem fundou foi Cristo Jesus. Como nós estamos vendo na vida de Santo Inácio de Antioquia, a era apostólica, a tradição apostólica. Então, muitas pessoas ainda hoje, nos tempos, tem até um certo repúdio do celibato, dos que os sacerdotes vivem. Outros acham que o padre tinha que ser como pastor que casava. Para começar, eu gostaria primeiro só de introduzir o que a igreja nos ensina, aqui uma explicação que é o bispo e o presbítero. Está no parágrafo 1594. O bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem, que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, como sucessores dos apóstolos, olha que interessante, irmãos, e membros do colégio, participam da responsabilidade apostólica e da missão de toda a igreja sobre a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. Os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal e, ao mesmo tempo, dependem deles no exercício de suas funções pastorais. São chamados a ser atentos cooperadores dos bispos. Formam em torno do seu bispo o presbitério, que com ele é responsável pela igreja particular. Recebe do bispo o encargo de uma comunidade paroquial ou de uma função eclesial determinada. E aqui, meus irmãos, vemos claramente, quem ordena
A nossa igreja é assistida pelo Espírito Santo. Então há uma grande diferença. As pessoas confundem padre com pastor. Pastores, com todo respeito, né, não tem sucessão apostólica. Por quê? Quem deu autoridade, né, para fundar uma igreja foi Jesus Cristo. E através dele, dos discípulos, dos apóstolos, foi transmitida a fé. Então, assim, todo respeito, há uma diferença. E a questão do celibato, todos nós, né, como os cristãos católicos, somos chamados a viver a castidade, seja ela, né, no matrimônio, ou então como os sacerdotes que doaram a sua vida, né, e é também bíblico, como vemos Jesus dizer no Evangelho: há eunucos que se fizeram por causa do reino dos céus. São homens, também mulheres como freiras, que deram a sua vida, né, por Jesus, pelo Evangelho, né, que renunciaram casa, família, né, uma vida matrimonial pelo reino de Deus. Então isso é muito belo quando vemos isso nos sacerdotes, e é uma graça de Deus, né? Todos nós somos chamados a viver a castidade, seja ela, como eu disse, todos nós cristãos somos chamados a viver a castidade, né? Mas os sacerdotes são chamados a viver o celibato. Eles são chamados a ministrar os sacramentos de Cristo. Então, que hoje, meus irmãos, tendo essa consciência hoje, realmente, né, temos visto vários escândalos, né, mas aqui não cabe a nós julgar. Então precisamos rezar pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, por todos nós, né, nessa comunhão, que possamos hoje saber que vivemos sim tempos difíceis. E aqui vale para um conselho para um cristão solteiro, um cristão casado, seja um sacerdote: que devemos fazer é fugir das ocasiões de pecado. Se queremos viver a castidade, devemos evitar certas ocasiões que nos levam a pecar. Então, lembremos também da palavra de Deus, que diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, meus irmãos, que possamos hoje refletir sobre tudo isso que está acontecendo, né? Hoje, olhando para a vida de um grande padre, né, primitivo, Santo Inácio de Antioquia, olhemos pela vida, oremos pela vida do sacerdote, pela santificação dos sacerdotes, que Nossa Senhora pede muito. Então, que possamos hoje confiar que a Igreja de Cristo é a mesma, não mudou, não passou por reforma, a porta ainda continua estreita. Porque lembremos das palavras de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ainda que possamos ser reduzidos, como voltemos a ser 12, como foi na igreja primitiva, a igreja de Cristo triunfará, a igreja de Cristo permanecerá. Então, que possamos ter esse sentido de viver a nossa catolicidade, de ser cristãos autênticos, ao exemplo hoje de Santo Inácio de Antioquia, de dar a nossa vida por Cristo Jesus. Então, é isso, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.